Boa tarde, aqui é o pastor Roberto, do canal Verdades Reveladas, e eu peço a você, não esqueça lá de dar um like lá no canal, fazendo a inscrição no canal, porque isso nos ajuda e muito. E nós estamos aqui nesta tarde para passar para vocês porção da palavra de Deus que traga alimento para o seu coração. Também pertenço ao Ministério Reinar em Vida, e nós estamos aqui com este propósito de trazer edificação para aqueles que participam conosco, da família Reinar em Vida. Então, agora eu gostaria de ler com vocês o livro de 2 Timóteo, capítulo 1, somente um versículo, que é o versículo 7. Então, o livro é 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Amados ouvintes, nós queremos falar hoje sobre o medo. O que é o medo? Então, a importância de nós sabermos o que é medo. Segundo o dicionário, medo é um estado emocional provocado pela consciência diante de uma situação de perigo, diante de situações diversas. O medo, ele também pode ser um comportamento cheio de covardia. Então, a palavra de Deus está dizendo que nós não recebemos espírito de medo, ou seja, para ficarmos temerosos, apavorados. Deus não nos deu esse tipo de espírito. Nunca esqueça, medo é um espírito. Por isso a Bíblia diz, porque Deus não nos deu espírito de temor. Quando nós falamos espírito de temor, é porque esta palavra temor quer dizer medo. O temor é algo bom, é reverência, mas o medo é o que nos apavora, e Deus não nos deu espírito de medo. Então eu leio com vocês no livro de Romanos, capítulo 8, é o versículo 15. Romanos, capítulo 8, versículo 15, que diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, medo, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então a palavra de Deus está dizendo que Deus não nos deu o espírito de medo, e a Bíblia diz, porque nós não recebemos espírito de escravidão. O medo escraviza as pessoas a não agirem de uma forma correta, de uma forma sensata. O medo faz com que as pessoas fiquem apavoradas, e isso nós podemos ler no livro de Jó, capítulo 3, o versículo 25, diz assim: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Vou repetir para vocês: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava aconteceu. Então, quando uma pessoa sente medo, exatamente isso, o medo faz com que a situação aconteça sobre a sua vida. É uma forma de fé ao contrário da fé verdadeira. A pessoa fica concentrada naquilo que a apavora, naquilo que traz essa instabilidade emocional, e então as pessoas atraem para si aquilo que estão temendo. Então, por isso a Bíblia diz, Jó está dizendo, porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Eu digo para você, meu amado ouvinte, não tenhas medo. Não tenha medo da situação, não tenha medo do desemprego, não tenha medo das enfermidades, não tenha medo do mal que tenta assolar a sua vida.
Há um Deus que Ele nos deu o Espírito, como nós lemos lá no início desta passagem. E aí você volta comigo para o livro de 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza. O espírito que está sobre a sua vida é o espírito de fortaleza. É aquilo que está no livro de Atos capítulo 1, versículo 8. Eis que eu vos dou, eis que derramo sobre vós do meu espírito, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A Bíblia diz que esse Espírito Santo é poder, ele nos dá o poder, ele derramaria sobre nós o poder de Deus. Então a palavra de Deus diz que Deus não nos deu espírito de medo, espírito de temor. Amado ouvinte, cristão, o espírito que está sobre a sua vida é o espírito de fortaleza, de amor e de moderação. É o espírito que te faz forte, que te leva a os embates e a vencê-lo. É o Espírito de Deus que nunca perdeu uma batalha, uma guerra. Esse é o Espírito que está sobre a sua vida, que te leva ao sucesso e à vitória. Que Deus fale melhor ao teu coração, em nome de Jesus, amém. Agora eu quero orar por você e abençoar a sua vida, já que você recebeu desta palavra. Incline-se diante de Deus em reverência e receba esta oração. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, está sentado à tua direita, intercedendo por nós. No nome dele eu te peço, abençoa os nossos amados ouvintes, aqueles principalmente, meu Deus, que se encontra temeroso das situações que envolvem a nossa nação. Estende as tuas mãos, arranca toda a força do mal em forma de medo, em forma de temor, e Pai, e os enche do teu Espírito Santo, que é o Espírito de fortaleza, de amor, de moderação. Enche-os do teu poder, enche-os da tua unção, para enfrentar as situações adversas e vencê-los, e que eles sem medo possam estar na tua presença, pois assim o Senhor nos ordena na tua palavra, que nós não devemos temer a situação. Que o Senhor estenda as mãos, cure aqueles que precisam ser curados, liberte os que precisam de libertação e dá a tua vitória, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe e até a próxima.